Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez o Senhor Deus nos dá a oportunidade de estarmos juntos para compartilharmos essa lição da Palavra de Deus. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida, Tratamento Bíblico, Ansiedade e Depressão, do pastor Eduardo Luiz de Carvalho Farias, né? E hoje é a última lição, é a lição 13 da nossa revista, e o tema é o risco da depressão por conta da ansiedade. Nós vamos orar nesse momento para pedir a orientação do Senhor nosso Deus para trabalhar essa lição tão preciosa da Palavra de Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que esteja abençoando todos os nossos irmãos em Cristo Jesus, irmãos e irmãs queridos e amados. Pai, abençoa todas as famílias nesse mês da família, todas as mães nesse mês das mães. Ó Deus, esteja abençoando, Senhor, toda a nossa igreja, esteja abençoando todas as igrejas espalhadas por toda a face da terra, igrejas que pregam o nome do Senhor Jesus. Repreende essa enfermidade, Senhor, da Covid-19, não só a Covid-19, mas todas as enfermidades que vêm assolando o nosso povo, ó Deus, e que vem trazendo mortes, tragédias. Ó Deus, em nome de Jesus, esteja nos dando vitória, Senhor, que, ó Deus, o pico dessa doença possa baixar e, ó Deus, o teu nome ser glorificado, porque nós sabemos que tu és soberano e reina soberanamente sobre o trono. Pai, continua nos abençoando e nos orientando nesta lição. Fala ao nosso coração em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, então vamos começar a nossa lição. O risco da depressão por conta da ansiedade. É a experiência do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos filipenses, e ele dá orientações para que os filipenses não corram o risco de afundar na ansiedade. Havia uma expectativa, uma ansiedade, algo que estava trazendo um desconforto à igreja de Filipos, né? E nós vamos ver então que Paulo escreve, capítulo 4, versículo 6, é o nosso texto básico. Paulo escreve as seguintes palavras: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Paulo agora está falando que nós precisamos não estar ansiosos por coisa nenhuma, mas colocar todas as nossas súplicas, as nossas orações, as nossas petições, as nossas angústias diante de Deus. Por quê, meus irmãos? Porque a ansiedade, ela tem sido uma das maiores causas da depressão no nosso tempo. As pessoas vivem preocupadas, inquietas, ansiosas, angustiadas e com a expectativa do nada. É uma expectativa do que vai acontecer. Interessante pensar que nessa expectativa que as pessoas têm, que eu estou chamando de expectativa do nada, as pessoas hoje, eu ouvi algumas rodas, né, de alguns fóruns que alguns filósofos e pessoas influentes estão fazendo sobre a questão da pós-pandemia. Então hoje já se pensa no que vai ser o país, no que vai ser o ser humano na pós-pandemia. Então nós podemos ver que as pessoas já vivem uma expectativa daquilo que ainda não aconteceu, né? Então as pessoas ficam sempre preocupadas com a questão da pandemia e da pós-pandemia, né? O que vai acontecer após pandemia? Então já é uma questão de uma previsão, de uma expectativa do que vai acontecer no futuro, né? E isso já nos causa uma certa ansiedade e um certo desconforto. Nós estamos vendo pessoas andando com medo e com dúvidas, né? O que traz tragédia para o ser humano. O ser humano tem medo de doenças graves, medo do coronavírus, medo da morte, medo de perder o emprego, medo de ser assaltado, medo da bala perdida e entre tantos outros medos que assolam a humanidade no nosso tempo e na nossa época. As emoções das pessoas, de maneira geral, estão em altas e baixas. Nós temos ouvido no jornal que tem aumentado os índices de depressão, porque as pessoas estão presas em casa, sem conseguir fazer muita coisa,
e sem dinheiro para comprar sua alimentação. E tudo isso, meus irmãos, causa uma tremenda ansiedade. Os problemas cada dia se avolumam. São problemas financeiros, problemas familiares, problemas de trabalho, problemas de saúde, e todo tipo de problema todo dia nos vem. E quando nós não estamos passando de uma maneira direta por esses problemas, nós já ficamos preocupados com aquilo que pode acontecer. Ansiedade. Ansiedade. São perguntas sem resposta da vida por causa do corre-corre que nos enlouquece. E nós estávamos ficando doentes por causa dos corre-corres da vida. Mas agora parece que a situação inverteu. Porque o que é engraçado agora é que nós estamos ansiosos porque não podemos mais estar no corre-corre, não podemos mais estar saindo, fazendo as coisas que fazíamos, muitos não podem mais trabalhar, e isso também traz um prejuízo às pessoas, né? As pessoas ficam agitadas se podem trabalhar e se podem sair, e ficam agitadas também quando não podem trabalhar e quando não podem sair. Ansiedade, medo. Nós vemos que aumenta os índices de violência no lar, feminicídio e depressão. Na verdade, nós vivemos um tempo em que muita coisa não funciona. Não há trabalho nem como trabalhar. Desespero. A ansiedade hoje é a principal razão das doenças chamadas psicossomáticas. Eu já expliquei em outras lições o que são as doenças psicossomáticas. São doenças que vêm através da ansiedade, do medo, da angústia, e elas começam na nossa mente, por isso do psique, e passam para a soma, que é o nosso corpo, né? Então, doenças que passam da mente para o corpo, por causa da ansiedade, do medo, do desespero, da incerteza, da dúvida, né? Então, nós vemos uma incidência muito grande de pessoas recorrendo a psiquiatras, psicólogos, terapeutas, consultórios, né? Gente que está vivendo crise, gente que está surtando em razão de tudo aquilo que vem acontecendo. E na Bíblia, nós já vemos várias histórias de homens de Deus que passaram por esse momento. Momentos de angústia, momentos de crise, momentos de ansiedade, momentos de dor. Nós já vimos, através das lições, vários deles que passaram por sofrimento, por dificuldades, por dores, e que, de maneira geral, viveram o seu tempo, em sua época, a questão da ansiedade. Então, a ansiedade, ela é algo muito sério e todos temos que lidar com ela. Por exemplo, o tema, como eu falei, né? Um dos temas mais debatidos hoje em função da ansiedade é a questão da pós-pandemia. Então, meus irmãos, é realmente algo que as pessoas já estão antevendo aquilo que ainda vai acontecer. Será que é por uma questão de planejamento ou será que é uma questão de ansiedade? Lidar com as emoções hoje é a maior dificuldade dos seres humanos, porque as pessoas, de maneira geral, não sabem como equilibrar as suas emoções, né? Ou elas vivem intensamente ou elas vivem no marasmo, né? Então, nós estamos com uma dificuldade muito grande de administrar sentimentos e emoções. Lidar com as emoções hoje é muito difícil. E essa luta com as emoções é uma luta de toda a vida. Toda a vida nós vamos precisar saber nos equilibrar emocionalmente para enfrentar as intempéries da vida. A ansiedade, quando ela nos vem em doses pequenas, nós conseguimos administrar, né? Nós muitas vezes fazemos alguma coisa, conseguimos um hobby, ouvimos uma música e conseguimos administrar. Mas o problema é quando essa ansiedade vai crescendo e vai começando, e nós vamos começando a perder o controle dessa ansiedade. Então a ansiedade começa a afetar a nossa saúde. Então nós vamos para o primeiro ponto da lição hoje. O primeiro ponto da lição é a ansiedade dos filipenses. O que estava causando ansiedade à igreja de Filipos? Paulo, sabendo da ansiedade que estava trazendo problemas para a igreja de Filipe, ele escreve então essa carta aos filipenses. Paulo, quando escreveu a carta aos filipenses, estava preso.
mas ele foi tocado e inspirado pelo Espírito Santo para escrever essa carta, para tratar daquelas coisas que estavam atingindo a emoção dos crentes de Filipe. A igreja sofria perseguição do imperador romano, havia um sentimento de egoísmo dentro da igreja, havia um sentimento de vaidade dentro da igreja, havia dentro da igreja falsos mestres que estavam ensinando coisas, doutrinas erradas, e os crentes de Filipos estavam perdendo a visão do poder e da soberania de Deus. Ora, se Deus está no controle, por que está acontecendo todas essas coisas? É uma pergunta que muitas vezes as pessoas fazem. Se Deus está no controle, por que está acontecendo todas essas coisas, né? Então, Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4, e ele diz assim, tirem o foco da ansiedade, tirem o foco do desespero, tirem o foco da angústia. E Paulo dá um conselho lindo à igreja de Filipos. Capítulo 4, versículo 4, Paulo diz, alegrem-se sempre no Senhor, novamente vos direi, alegrem-se. Paulo estava preso. Paulo tinha todos os motivos para estar triste, para estar angustiado, para estar depressivo, mas não, Paulo estava alegre, porque quem tem a presença de Jesus, a Bíblia diz no Salmo 16 que há abundância de alegrias. Então Paulo escreve, alegrem-se no Senhor, outra vez vos digo, alegrem-se, né? Então, nem a prisão poderia tirar a alegria do apóstolo Paulo. Por isso o apóstolo Paulo exorta a igreja de Filipos, como também exorta as nossas igrejas hoje, a alegrarem-se no Senhor. Tire o seu foco do coronavírus, tire o seu foco dos problemas, tire o seu foco da enfermidade, tire o seu foco das dificuldades, coloque o seu foco no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se. Na visão de Paulo, não havia motivos para ansiedade, para angústia, para desespero. E aí nós vamos ver que Paulo vai falar à igreja de Filipos, em capítulo 4, né, nós vimos o versículo, já lemos o versículo 6, lemos também o versículo 4, mas eu quero ler de maneira mais completa esse texto em Filipenses 4, de 4 a 9. Filipenses 4, de 4 a 9, diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. O que aprendeste, recebeste, ouviste e vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Então está muito claro aqui, meus irmãos, na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, que Paulo está exortando a igreja a alegrar-se no Senhor, e ele diz, outra vez vos digo, alegrem-se. O cristão não deve viver mergulhado na ansiedade, ele deve participar da alegria do Senhor. Como nós falamos da questão da ansiedade, a ansiedade pode ser uma ansiedade natural, por uma expectativa de uma prova, por uma expectativa de alguma coisa, de um aniversário, né? É aquela ansiedade natural. Mas nós não podemos viver ansiosos. E é isso que o apóstolo Paulo está nos falando aqui. Não estejais ansiosos por coisa alguma, né? Uma coisa é você ter uma ansiedade natural, outra coisa é essa ansiedade permanecer por mais tempo, né? Aí se torna perigoso. O apóstolo Paulo nos mostra, no versículo 4 a 6 de Filipenses, que em contrapartida da ansiedade, da angústia, o cristão deve experimentar a alegria, a amabilidade,
a presença do Senhor, porque ele diz: perto está o Senhor. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, e tantas coisas mais o cristão pode desfrutar na presença do Senhor. Há 3 atitudes que o apóstolo Paulo nos aconselha para experimentarmos essa graça de Cristo. Primeira, o cristão precisa viver em oração. Versículo 6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Então a segunda aqui que a gente já vê no versículo 6 também, seja sempre grato a Deus por tudo, agradeça ao Senhor por tudo, Deus está no controle. E a palavra de Deus diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5,18, né? E a terceira indicação é: pense nas coisas que são do alto. Pense nas coisas de Deus. Porque quando nós pensamos só em coisas que nos trazem problemas, que nos trazem ansiedade, que nos trazem dificuldade, nós ficamos tristes. Mas quando pensamos nas coisas de Deus, o Senhor nos dá alegria. Está lá no verso 8, né? Ele diz: tudo que é de boa fama, tudo que é louvor, nisto pensai. No segundo ponto, nós vamos compreender a ansiedade por outro ponto de vista, né? Compreendendo a ansiedade por outro ponto de vista.